E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o professor Kelson e nossa aula de hoje é movimento acelerado e movimento retardado. Você sabe qual a diferença entre eles? Será que toda vez que a aceleração é negativa o movimento é retardado? Ou quando a aceleração é positiva o movimento é acelerado? Será que é assim que a gente analisa? Então se você não sabe ou está na dúvida, você vai aprender aqui nessa aula. Então galera, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Então, pessoal, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui, galera, o que nós temos? Nós temos um movimento acelerado e um movimento retardado, um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós sabemos o seguinte, que a aceleração pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Se ela aumenta o valor da velocidade, isso quer dizer o quê? Que é um movimento acelerado, está acelerando, está aumentando a velocidade. Se é um movimento que está diminuindo a velocidade, isso quer dizer o quê? Que ele está retardando o movimento, ou seja, diminuindo a velocidade. Certo? Eu coloquei aqui 4 situações, porque muita gente pensa o seguinte, qual que é o erro comum? Pensar, se a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. E na verdade não é assim. A gente tem que analisar o movimento em si para a gente poder ver. Tá, beleza? Então nesse caso aqui eu tenho 4 situações. Vamos pegar essa primeira situação aqui, que nós temos. Essa aqui vamos chamar de primeira situação. Vamos chamar essa aqui de segunda situação. Essa aqui de terceira. E essa aqui de quarta situação. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte, a velocidade inicial, vamos colocar aqui como sendo VO, a nossa velocidade inicial é 10 metros por segundo, esse carro azul aqui. Ele gasta um tempo de 2 segundos para chegar a uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí você vai me perguntar, Kelson, esse movimento é acelerado. Sim, esse movimento é acelerado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou calcular a aceleração desse movimento. Como que é a aceleração? A aceleração é velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Eu vou colocar logo de uma vez ΔT, que eu já tenho um ΔT ali. Beleza? Então vamos fazer o seguinte então. Nossa aceleração seria a final é 20 menos a inicial é 10, a velocidade, certo? E aqui eu tenho um tempo de 2 segundos que ele gastou para alterar essa velocidade. Quanto que eu vou ter aqui? 20 menos 10 vai dar 10, dividido por 2, 5. Então eu tenho 5 metros por segundo. Então essa aceleração ela é positiva. Vamos colocar um vermelhinho para poder, né, saber que a aceleração é positiva, que eu vou fazer depois uma análise desse negócio aqui. Bom, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu vou pegar aqui a aceleração de novo, certo? E vou colocar ela aqui, ó. A fórmula é a mesma, né? Para todo mundo aqui. Então aqui a minha aceleração é velocidade final menos inicial sobre o tempo gasto. Agora percebe o seguinte, nesse caso aqui, a minha velocidade inicial é o 10 metros por segundo, que agora está indo no sentido negativo da nossa trajetória. Vocês perceberam que esse aqui foi no sentido positivo. Logo esse movimento aqui é um movimento progressivo. E esse movimento aqui está o que? No sentido negativo, que lá, o positivo é para lá, o negativo é o contrário, certo? Então esse movimento aqui é um movimento regressivo ou retrógrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse primeiro. Vai ficar, qual que é a velocidade final? É o 20. Qual que é a velocidade inicial? É o 10. Só que aí tem um problema. Problema não. Um ponto importante aqui, né? Vamos colocar assim. Vou apagar essa velocidade e colocar um pouco mais para cá. Que é, como ele está no sentido negativo da trajetória, a minha velocidade é negativa. Certo? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade final é menos 20 menos o menos 10 da nossa velocidade inicial dividido pelo tempo que ele gastou, foi 2 segundos do mesmo jeito. Então eu tenho o seguinte, menos dá mais, então vai ficar menos 20 mais 10, vai dar menos 10, dividido por 2, menos 5. Então eu tenho aqui uma aceleração
de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar o quadradinho aqui que eu esqueci, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a minha aceleração negativa. Vou colocar um sinal negativo aqui em vermelho para destacar, para depois fazer a análise, lembra? Bom, o que eu tenho aqui então? Eu tenho o seguinte. Se você perceber, aqui eu estou no sentido positivo. Então esse movimento também é progressivo. Então o número 1 e o número 3 são movimentos o quê? Progressivos. Está indo no sentido positivo da nossa trajetória. Então essas velocidades aqui são positivas. Vamos colocar aqui um positivo aqui. Positiva, positiva. Vou colocar também um positivo aqui, que é a primeira aqui, né? Ó, positiva. Beleza? Então o que a gente tem aqui? A velocidade inicial é quanto? 20. E a velocidade final é quanto? 10. Perceberam que está diminuindo a velocidade? Aí você vai falar que então esse movimento aí é o que? É um movimento retardado. Está diminuindo a velocidade. Então vamos lá ver. Então vamos fazer aqui então. Qual que é a velocidade final? 10. Menos. Qual que é a velocidade inicial? 20. Dividido pelo tempo. Então eu tenho aqui 10 menos 20 vai dar menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então aqui eu vou colocar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Também negativo. Vou marcar aqui o negativo aqui. Beleza? Bom, a outra lá, eu estou indo no sentido negativo da trajetória. Então nesse caso aqui está o que? Negativo, a minha velocidade negativa, porque ele está voltando. Lembra? Então o movimento retrógrado quando está voltando ou indo para o sentido negativo da trajetória. Então nesse caso aqui a minha velocidade inicial é 20 e a minha velocidade final é 10. E ele gastou os mesmos 2 segundos. Tá? Eu coloquei os mesmos valores para ficar mais fácil de poder fazer a análise. Você percebeu que no 1, 2, 3 e 4 os valores são os mesmos, né? Qualquer coisa está mudando é o sentido. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa lá. Ó. Vou pegar a minha fórmula da aceleração e vou colocar ela aqui. Vamos lá. Então aqui eu tenho igual, qual que é a velocidade final? Menos 10. Então vai ficar menos 10, menos, né, que é uma variação, menos o 20, que é a velocidade inicial ali, sobre 2. Menos vai dar mais. Então vai ficar menos 10 mais 20. Vai dar 5, porque eu vou dividir por 2. Então nesse caso aqui eu tenho 5 metros por segundo ao quadrado. E aí essa minha aceleração ela é positiva. Agora perceba uma coisa. Vamos fazer uma análise agora. Essa aceleração ela é positiva. Essa aceleração ela é positiva. Certo? Naquele movimento aqui, ele está aumentando a velocidade. Nesse movimento, ele está diminuindo a velocidade. Porque ele está indo de 20 para 10. Aqui, esse negativo aqui, menos 20 é menor que menos 10. Não, esse negativo é só para dizer para a gente que ele está indo no sentido negativo. Ou seja, ele está diminuindo a velocidade no sentido negativo da trajetória. Então, nesse caso, ele está diminuindo, aqui nesse caso, ele está aumentando a velocidade. Esse movimento é acelerado e esse movimento é retardado. Opa, mas aqui é positivo a aceleração, é positivo também a aceleração. Tá vendo? Nem sempre quando você tem aceleração positiva, quer dizer que o movimento é o quê? Acelerado. Então, o que a gente vai deduzir aqui então? Vamos fazer o seguinte. A minha aceleração, ela é positiva. E as minhas velocidades também são positivas nesse movimento. Aqui a minha aceleração, ela é positiva. Só que as minhas velocidades são o quê? Todas negativas. Aqui nesse trecho 2 e no trecho 3, o que eu tenho? Eu tenho aceleração negativa e aceleração negativa. Aí você vai falar, então esse movimento é retardado. Não. Nesse caso aqui, ele está o quê? Indo do menos 10 para o menos 20. Ele está aumentando a velocidade no sentido negativo. Então esse movimento ele não é retardado, ele é acelerado. E este outro aqui, ele está indo do 20 para o 10. Aí sim ele está diminuindo a velocidade. Então nesses dois casos aqui, o que eu tenho? Eu tenho um movimento acelerado num e tenho um movimento retardado no outro. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha aceleração negativa e a minha velocidade o quê? Positiva. Aqui eu tenho a minha aceleração negativa e tenho a minha velocidade também negativa. Perceberam uma coisa? O movimento acelerado, tanto a aceleração como a velocidade, tem o quê? O mesmo sinal. Então, aqui, ó, os dois têm o mesmo sinal,
o A e o V, então esse movimento é o que? Um movimento acelerado. E aonde que nós temos outro movimento acelerado? No 2, que a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa. Também ele está indo do menos 10 para o menos 20, ele está aumentando a velocidade no sentido negativo. Então esse movimento também é um movimento que? Acelerado. Agora no 3, o que nós temos? Uma aceleração negativa e uma velocidade positiva. E perceba que quando eu tenho isso, né, aqui eu vou fazer um parênteses aqui, e quando eu tenho isso aqui, o que acontece? Eu tenho um movimento retardado. E esse movimento retardado quer dizer o quê? Que eu estou diminuindo a velocidade, só que eu estou diminuindo a velocidade no sentido positivo da trajetória. Então, é um movimento retardado. E o número 4 também é um movimento retardado, porque você está diminuindo a velocidade no sentido negativo, ou seja, indo do 20 para o 10, só que no sentido negativo. Então, aqui ó, a aceleração e a velocidade também são o quê? Sinais contrários. Então, esse movimento é um movimento retardado. Note que quando a aceleração e a velocidade têm sinais iguais, movimento acelerado. Quando a aceleração tem sinal diferente da velocidade, esse movimento é retardado. Então a classificação desse movimento nosso aqui é um movimento acelerado, progressivo. Esse aqui é um movimento retardado, também progressivo. Esse aqui é um movimento acelerado, retrógrado. Esse é um movimento retardado, retrógrado. Beleza? Então, pessoal, vocês viram o que é um movimento retardado e o que é um movimento acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se a aceleração e a velocidade têm sinais contrários, opostos, o movimento é retardado. Bem simples, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Não deixe de dar seu joinha e compartilhe esse vídeo. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!